Com certeza alguma vez na vida você parou para pensar, será que Deus me preparou, me chamou para algum serviço específico dentro da igreja? Será que eu sou capaz de executar alguma função dentro da igreja? E será que Deus me qualifica? Será que Deus me enche de conhecimento para trabalhar em alguma área dentro da igreja? É sobre isso que nós vamos falar hoje com o tema Deus nos qualifica para o serviço. Então pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da EBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa aula, hoje com um tema em que nós vamos falar que Deus nos qualifica para o serviço. Nós temos estudado algumas lições falando sobre que Deus nos chama para o serviço, o que Ele requer de nós. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a qualificação que vem da parte de Deus. E para nós iniciarmos esse estudo, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Esse texto ele diz assim: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Ou seja, mediante essa situação, esse assunto falando sobre serviço, sobre servir na igreja, sobre servir a Deus, eu venho dizer, já digo para os irmãos que Deus ele quer que nós o sirvamos, né? Venhamos servir dentro da igreja, no ministério, na questão da propagação do Evangelho. Ou seja, Ele nos chamou, Ele nos vocacionou para a sua boa obra. Como nós falamos na semana passada, ou qualquer coisa os irmãos podem estar vendo nos vídeos anteriores, falando sobre Ele ter nos chamado, Ele nos comissionou sobre a questão de trabalhar, né, servi-lo. E Ele vai desejar que eu e você, queridos, o sirvamos da melhor forma, com a excelência, com aquilo que nós temos, que nós sabemos, com todo o nosso conhecimento, ok? E para nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é a área. Eu posso dizer que também nós temos, Deus ele vai nos usar e Ele vai nos dar formas de trabalhar. Então grava essa palavrinha aí, forma. E eu posso dizer que como nós precisamos entender a palavra de Deus, entender o que Ele quer de nós, o que Ele vai requerer de nós, nós temos de estar ligado com Ele, né? E não só em leitura, mas meditação e oração também, para que Ele venha falar ao nosso coração. Eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Efésios, capítulo 5, 17, que vai dizer assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, nós devemos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que nós possamos executar, né, esse serviço, esse ministério ao qual Ele vai nos entregar. Também nós vamos descobrir nossos dons e talentos de acordo com que nós nos envolvemos na obra de Deus, com que nós nos envolvemos no serviço, dentro da igreja, no ministério, onde que você pode começar a trabalhar talvez com o ministério infantil, e se Deus te chamou para trabalhar com as crianças, você vai entender, você vai sentir e você vai começar automaticamente a desenvolver dentro dessa área. Também eu posso dizer que uma coisa muito interessante é que Deus ele espera com que você e eu venhamos nos dispor para esse serviço, independente da área que for, que você e eu possamos nos dispor para esse trabalho, né? Fazer com que, como eu falei, da melhor maneira, da melhor forma, colocar realmente, tem gente que costuma falar, né, se dar ao melhor, né? Seria uma expressão boa, se doar ao máximo
para o que você vai estar fazendo dentro da igreja. Isso com certeza vai fazer com que você e eu venhamos desenvolver dentro do ministério, até nós descobrirmos. Algo muito interessante é cada um de nós pedir a orientação a Deus, e aquela área que mais te interessa ter uma oportunidade para você trabalhar e desenvolver dentro dessa área, se é na questão ministerial, na área infantil, ou no ministério de louvor, ou em questão de serviço, do diaconato, e por aí vai, porque existe setores dentro da igreja para todos nós trabalharmos. Não significa que todo mundo foi chamado somente para um serviço específico, né? Não, só nasci, Deus só me deu a forma de trabalhar somente na área do ministério de louvor, ou somente na área da pregação, ou somente na área do ensino, mas algo, uma área em si em específico Deus vai te conceder. Mas o importante é cada um de nós passarmos por vários ministérios dentro da igreja, para que nós possamos identificar aonde que Deus quer que nós venhamos trabalhar. Uma outra coisa também, se você já trabalha dentro da igreja, se você já serve a Deus, já tem uma forma de servir a Deus, uma área onde que você já serve a Deus, e uma pergunta que você tem que estar se fazendo: eu estou satisfeito com isso que eu estou fazendo? Eu estou me doando da melhor forma? Porque se você estiver fazendo isso da melhor forma, e se você se sente satisfeito quando você executa a sua tarefa, isso é um sinal em que Deus te chamou para essa área. E também nós podemos, eu venho falar assim, e se dedique muito mais a essa área. Se for na questão de tocar os instrumentos, busque conhecimento dentro dessa área, busque aprender cada vez mais, busque se envolver cada vez mais nessa área, porque Deus está te chamando para essa área. Gostaria também de ler com os irmãos o texto de Efésios 6,4, repetir esse texto que vai falar assim na tradução: mas prove a cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não em outro. Ou seja, você se dedicando à obra, que até esse texto é o mesmo que nós lemos na introdução, né? Você e eu podemos, né? Como é que fala, né? Prove cada um a sua própria obra, ou seja, na área em que Deus te chamou, em que você está executando, você se prove, você desempenhe o seu melhor, dê o seu melhor, né? E você vai ver, né? Na outra tradução fala de gloriar-se unicamente em si, e nessa aqui já vai falar e terá glória em si mesmo. Ou seja, você vai ficar satisfeito, né? E não vai ficar se gloriando ou em cima do trabalho dos outros, mas você se sente satisfeito por estar executando algo onde que Deus te entregou, onde que Deus te chamou, e você vai se sentir muito satisfeito com aquilo que você faz. Isso é muito importante para a nossa vida, queridos. Fazer aquilo em que Deus nos chamou, né? E fazer da melhor forma, e ainda ficar satisfeito com tudo que Deus te entregou e que você consegue executar. Também viva contente, né? Viva com alegria no coração por aquilo que Deus te deu. Um ponto interessante também, porque muitas das vezes as pessoas elas não estão satisfeitas com aquilo. Na verdade, o ser humano ele nunca fica satisfeito com aquilo que Deus deu, né? Parece que é uma busca incansável, né? Insaciável, que nunca consegue ficar satisfeito. Isso quer na vida social, quer na vida profissional, quer na vida também ministerial. Mas viva satisfeito com aquilo que Deus te deu, o ministério que Deus te entregou. Se Ele te chamou para a obra missionária, com certeza o seu coração vai ficar alegre quando você executa uma tarefa missionária, uma ação missionária, onde você ajuda o próximo. Se Deus te chamou para a área do ensino, você vai ficar satisfeito com seu coração alegre, porque você está ensinando, quer para criança, quer para adulto. Se Deus te chamou para a área evangelística, né, te chamou para ser um evangelista, você vai também ficar feliz, vai ter uma alegria, uma paz no seu coração. Então, fique alegre, sempre alegre com aquilo que Deus te deu. E também nós podemos, uma coisa que eu falo assim, nunca discuta com Deus, porque às vezes a gente tem a mania de querer indagar a Deus sobre algumas questões, né? Às vezes eu desejo ser um presbítero, mas Deus me chamou somente para o ministério do diaconato, e eu vou querer indagar a Deus porque eu não sou presbítero e sou somente diácono.
um exemplo. Ou então, por que eu não faço parte do ministério de louvor e faço parte do ministério de famílias, por exemplo? Tem pessoas que desejam algo, mas uma coisa importante é nós entendermos aonde que Deus quer que nós venhamos trabalhar. Foi o que eu falei no início. Então, nós nunca devemos indagar a Deus, querer discutir com Deus sobre o ministério, a área onde que Deus nos chamou para trabalhar. E um texto que vai falar sobre essa questão de não discutirmos com Deus é o texto de Romanos 9:20, que vai dizer assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou? Por que me fizeste assim? Né? O texto está dizendo, olha só, como é que você, que é a criatura que foi formada, vai indagar o seu Criador? Né? E muitas das vezes nós temos essa tendência de querer indagar o Criador. Por quê? A gente chega, Deus, mas por quê? Tal coisa assim, 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 mas Deus, por que assim, assim, assim? Nós temos esse defeito, talvez seja um defeito da raça humana, né? Não sei dizer, explicar, mas sempre em certo momento da vida nós vamos fazer isso, querer indagar, Deus, mas por que eu? Né? Se está acontecendo alguma situação complicada, a gente vai falar, Deus, mas por que eu? E a gente fala, Deus, mas por que não fulano? Mas entenda uma coisa, Deus te escolheu para passar por provações, para passar por momentos onde que você vai ter sua vida trabalhada, eu vou ter minha vida num setor específico trabalhado, onde que Deus ele quer que nós venhamos ser fortificados, capacitados. É a mesma forma se Deus me chamou para o ministério da pregação e eu fico indagando, Deus, mas eu não gosto de falar em público. Um exemplo, e eu começo a indagar, Deus, mas eu não quero, mas uma coisa que eu tenho que entender, Deus me chamou, Deus está me convocando para o ministério da pregação, ou Deus está me chamando para o ministério infantil, Deus está me chamando para o ministério de louvor, né, na área da ministração, ou o ministério diaconato do presbitério. Deus ele está me chamando e eu tenho que servir a Deus com aquilo que Deus me deu. Por isso que eu falei, viva feliz com aquilo que Deus te deu. Ou seja, eu tenho que viver feliz com aquilo que Deus me deu. Porque é um privilégio servir ao Senhor. Né? E também uma coisa, olha só que interessante, Deus ele nos formou. Ele nos formou para o propósito que Ele tem para a nossa vida. Ou seja, Ele tem propósitos. Né? Então Ele me chamou, Ele me convocou, me comissionou para servir e seguir, né, ou executar os propósitos dele. Eu também posso dizer que dentro dessa formação, quando ele nos formou, ele reconhece as minhas e as suas limitações. Com certeza muitas pessoas pensam assim, eu não sou capaz de fazer porque eu não tenho estudo, porque eu não sei falar direito, porque e vem muitas desculpas. Até na lição passada nós falamos sobre as questões de desculpas. Que, por exemplo, Moisés era gago, se eu não me engano, Timóteo era tímido, mas todos eles serviram a Deus. Então, Deus, ele quando nos chama, ele nos comissiona, ele nos capacita, mas ele sabe das nossas limitações. Ele sabe quais são as nossas dificuldades. E é por isso que essa lição hoje vem falando que ele nos qualifica, ele vai nos dar conhecimento, entendimento, para aquilo que ele nos chamou. E um outro ponto aqui também fala que ele se realiza nas nossas limitações. Ou seja, também tem aquele texto onde o apóstolo Paulo fala, né, onde que Deus fala para ele que ele vai falar, né, a tua graça me basta. Ou seja, vem esse relacionamento que o apóstolo Paulo indaga a Deus e Deus fala, a tua graça, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Ou seja, o Deus falou para Paulo, olha só, você é fraco, você é falho, mas todo plano e todo projeto que eu tenho para a sua vida, eu te uso e tudo isso vem a ser executado nas tuas fraquezas, nas suas limitações. Então, queridos, um conselho e uma palavra para você acalmar teu coração. Deus ele reconhece as suas limitações e Deus ele sabe até onde é o seu limite. Ele nunca vai te dar algo que você não possa suportar. Ele também nunca vai te dar um ministério onde que você não vai conseguir executar, trabalhar. Ele reconhece suas limitações, ele sabe aonde tem suas falhas, aonde você desenvolve mais, mas ele quer e ele deseja, ele anela com que você e eu venhamos executar da melhor forma. Ele entende as nossas dificuldades, ele entende os nossos limites,
Ele sabe até onde nós podemos chegar. Mas Ele nunca vai te rejeitar ou vai rejeitar a sua ação, a sua disposição por causa de uma limitação, justamente porque Ele nos criou e Ele nos conhece por completo. Uma questão muito interessante, um fato muito importante, é que quando nós estamos conectados, quando nós estamos assim concentrados naquilo que Deus nos chamou, no serviço, na forma de servir a Deus, eu posso dizer que a gente não perde tempo pensando nas opiniões em que os outros dão e também pensando em coisas que não nos acrescentam, né? E um texto que vai falar sobre isso aí é o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E esse texto ele vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Ou seja, olha só o que o texto vem falar. É que mesmo com tanta testemunha, mesmo com... Aí que vem falar, né, que é para a gente deixar todo o embaraço, ou seja, tudo aquilo que possa nos atrapalhar, todo o pecado que está ao nosso redor, tudo aquilo que pode nos atrapalhar ministerialmente, e que nós possamos correr com paciência, seguir com paciência para a carreira, ou seja, para o ministério, para as atividades em que nos foi proposta. Ou seja, você e eu, queridos, não venhamos perder a paciência também, se em algum momento no ministério nós erramos, nós falhamos, e venhamos desistir, porque o pecado ele está ao nosso redor, ele vai estar sempre pronto para nos, como eu posso dizer, nos parar, né? A verdade é essa, tentar nos parar. E ainda assim, o texto de Hebreus ele vem dizer que é para nós seguirmos com paciência. Se caiu, levanta. Deus ele vai estar te qualificando, Ele está te capacitando para a boa obra. Então não desanime, não se desespere, porque a atitude que nós temos que ter, que nós somos rodeados aí por essas provações, mas é nós sermos pacientes para executar aquilo que Deus nos entregou. Isso é uma palavra que eu também posso dizer de conforto, porque muitas das vezes nós podemos falhar, né, e desistir, falar, nossa, eu não sou capaz, eu não vou conseguir mais, e seja o que for, né, mas a palavra de Deus ela vem falar totalmente o contrário, ela vem falar para seguir com paciência, seguir, caminhar com paciência naquilo que Deus te chamou. Isso é interessante, olha só, o texto vai falar, né, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, ou seja, para aquilo que Deus nos chamou, tá bom? Uma outra coisa muito interessante, faça o máximo que puder. Para nós aqui é o último ponto aqui, faça o máximo que puder. Se te entregar um ministério, execute, desenvolva o máximo que puder a forma em que Deus te deu. Ou seja, quando eu falo forma, né, é a forma de você trabalhar, a forma de você servir a Deus. Então, desenvolva o máximo possível essa forma em que Deus te entregou. Também, né, busque manter acesa essa chama no coração. Muitas das vezes vão surgir dificuldades, onde, como nós falamos ainda há pouco, que vão fazer você desistir. E o texto de Hebreus falou que é para correr com paciência na carreira que foi proposta a cada um de nós. Então, busque manter essa chama acesa no coração. E o texto de 2 Timóteo 2,15 vai falar assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, procura sempre se apresentar como obreiro aprovado, né? Eu vejo dessa forma assim, sempre capacitado, aí que falando que no final do texto vai falar que sabe manejar bem a palavra da verdade. Então, sirva a Deus, desenvolva a sua forma sempre baseado na palavra da verdade, ou seja, na Bíblia, nos ensinamentos bíblicos. Procura sempre estar à disposição de Deus para desenvolver esse ministério, porque, como eu falei lá no início, Deus ele te escolheu para uma área, Deus ele te escolheu para servi-lo, e Ele quer que você desenvolva ao máximo esse ministério, essa forma de trabalhar, de servir, e Ele vai te capacitar. Se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar, Ele vai te munir de conhecimento, de sabedoria, de paciência. Só confie nele todo o tempo. A verdade é essa, confie em Deus em todo o tempo, porque Ele está
cuidando da sua vida, Ele está te capacitando, Ele está te enchendo de sabedoria. Então, não cesse de servir, não deixe, não pare de servi-lo, não desanime, não fique entristecido com nada, porque Deus Ele está te preparando para a obra. Esteja sempre à disposição. Aí eu fiz aqui umas anotações assim: esteja sempre à disposição, esteja sempre atento às necessidades. Aonde que você está no ministério da igreja, no dia de festa, num dia de congresso, esteja atento a todas as coisas, porque você é útil em alguma coisa, em algum momento. Sempre, por mais que Deus possa te dar alguma área para você trabalhar, mas esteja sempre atento, disposto a servir, a ajudar o irmão em alguma situação. Seja sempre dedicado o máximo à obra de Deus. Nunca meça esforços para executar, para fazer, para servir a Deus. E por último, seja sempre fiel. Seja sempre fiel em todas as coisas, porque Deus Ele vai ser fiel com você também em todos os momentos. Então, queridos, essa foi a nossa lição de hoje, dizendo que Deus nos qualifica para o serviço. Ele te chamou, Ele te comissionou, Ele deseja com que você sirva da melhor forma, que você venha servir, usar essas formas que Ele vai te entregar, os dons espirituais, também dons e ministérios aí. Ele vai te entregar, Ele vai te capacitar. Você não está sozinho. Deus Ele está o tempo todo ao seu lado, Ele está te conduzindo. Deixe com que Ele entre na sua vida, no seu coração, e comece a te usar poderosamente. Ele está pronto para te qualificar. Não pense, eu não tenho estudo, eu não sei falar bem, eu sou tímido, eu fico muito estressado, eu não sou paciente. Não deixe com que esses motivos que são empecilhos, entre na sua vida e te façam parar. Deus Ele já deseja, anela usar a você em algum ministério, a usar a minha vida, e que você entenda que você e eu somos canais de bênção para que outras pessoas também sejam alcançadas. Por isso esse tema é importante, que Ele nos qualifica, Ele nos enche de conhecimento. Ele também vai nos encher do conhecimento da palavra, da verdade, para que nós possamos ser canal de bênção, não somente em atividades, em ações, em obras, mas também na ministração da palavra, no evangelismo, no discipulado. E isso é muito importante para a nossa vida. Vamos estar orando nesse momento para que Deus Ele venha desenvolver isso em nós, Como fomos chamados para servir, então que Ele venha, vamos pedir a Deus nesse momento que Ele desenvolva esses dons e talentos na nossa vida, para que nós possamos servi-lo com excelência. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amantíssimo Deus, nós te rogamos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te pedimos que cada ministério que for entregue em nossas mãos, que nós possamos servir ao Senhor com alegria, que nós possamos desenvolver da melhor forma, que possamos, Pai, estar prontos, sempre dispostos a te servir, a te seguir, e que nada, Deus, venha nos parar, nada venha impedir com que nós, Deus, venhamos te servir no nosso dia a dia. Pai, se vier sobre a nossa vida alguma tribulação, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a enfrentar, Deus, e passar por cima de toda a tribulação. Também, Deus, que o Senhor possa nos enchendo de conhecimento, nos capacitando dia após dia. Assim, Deus, eu também peço que o Senhor esteja abençoando e derramando dons e talentos a cada um que está assistindo essa aula, no dia em que vai estar assistindo essa aula. Que o Senhor possa estar, Deus, colocando o desejo no coração de te servir, que, como foi falado na lição passada, que um coração que vive em Cristo, um coração que é novo em Cristo Jesus, ele anela, ele deseja te servir, e que, Pai, que o Senhor possa estar desenvolvendo esse dom, Deus, de servir em cada um de nós, Pai. Abençoa, Deus, a vida da tua igreja, aonde, Deus, esse vídeo chegar também, Deus, que as pessoas sejam abençoadas, sejam impactadas no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe sua semana. Não deixe de assistir nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Se ficar alguma dúvida, mande uma mensagem para a gente, que nós vamos tentar responder. E que Deus venha estar enchendo, a tua vida, enchendo a tua casa, enchendo o teu coração de alegria e de sabedoria. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe teu coração, e que fique com Deus, e até a próxima.